irmãos. Graça e paz. Amém. Que alegria ver os seus rostos e a presença de cada um. Que possamos nessa noite, mais uma vez, pela graça do Senhor, partilhar da verdade, da palavra santa e poderosa do Senhor. Oremos ao Pai. Senhor meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que te damos graças, Senhor, que agradecemos a Ti, que voltamos os nossos corações ao Senhor. Obrigado, Senhor, por assistir esse culto, porque nada disso faz ou faria algum sentido se a Tua presença e o Teu Espírito Santo não estivesse conosco. Obrigado, Senhor Deus, por nos assistir em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso representante fiel e verdadeiro. Papai, obrigado pela graça lançada a esse mundo. Obrigado, Senhor, pela reconciliação. Obrigado, Jesus, por segurar as pontas que nós não podíamos nem suportaríamos segurar. Obrigado, Senhor, por termos esse período de comunhão, de poder falar com o Senhor, de poder sentir o Senhor, sem nenhum interesse maior do que desfrutar da Sua glória, da Sua presença, da Sua abundante vida, Senhor. Espírito Santo do Senhor, nos enche dessa noite, mostra a nós o Teu poder. Nós queremos Te sentir, Senhor, não por engano, não por emoção, Senhor. Já não nos relacionamos com o Senhor dessa maneira. Isso tudo ficou trancado num passado que não nos edificou em nada. Mas, Papai, hoje nós queremos sentir a Tua vida pulsando dentro de nós, toda escuridão saindo, toda a vida entrando, fluindo. Nós queremos Te sentir pelo Espírito que o Senhor graciosamente nos deu. Que essa comunhão reflita também na nossa alma e que nós saiamos daqui, Senhor, tão mudados que não resta mais nada aos nossos corpos a não ser expressar a Sua bondade, a Sua graça, o Seu amor. Senhor, nos purifica, nos limpa com a Tua palavra nessa noite. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te exaltamos, Deus. Nos humilhamos, Senhor. Não conseguimos sem o Teu Espírito. Não conseguimos se não fosse pelo Seu Filho. Aleluia. Em nós, exceto cada partícula que o Senhor tem transformado, nada vale, nada importa. Queremos, Papai, ansiosamente sair dessa natureza que ainda nos aprisiona no que se diz respeito ao nosso
entendimento, na nossa sabedoria, caráter, e mergulhar o mais profundo possível, Senhor, na sua pessoa. Revela, Senhor, a nós ainda mistérios a nós que estão ocultos aos nossos olhos por conta da imaturidade espiritual. Revela a nós, Senhor, que possamos enxergar o seu íntimo, que possamos aprender contigo mais uma vez. Graças nós te damos, papai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E vamos lá. Mais um domingo. Que alegria no Senhor poder estar aqui mais um domingo falando da sua santa palavra. E vamos nós, né, irmãos? Nós vamos permanecer com o livro de Êxodo, porém, antes de mergulharmos em Êxodo, gostaria que eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago, mas se prepara aí em Êxodo 25. Nós sabemos que estamos estudando as figuras. Obrigado, Bertão. Deus abençoe. Nós estamos aprendendo as figuras, os sinais, as tipologias desse assunto tão poderoso, tão profundo que é o tabernáculo. Mas só como uma introdução, mediante o que nós falamos da outra vez, o Senhor me tocou com esse versículo, um versículo tão conhecido, mas que eu gostaria já de compartilhar com os irmãos, porque isso já faz uma introdução ao que nós tratamos no domingo passado e no que vamos tratar pela misericórdia do Senhor nesse domingo. Então, Tiago, e aí depois desse texto, os irmãos podem preparar Êxodo 25. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 17 e versículo de número 18. Tiago 2, 17 e 18. Encontraram, irmãos? Amém. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém, irmãos? Vamos voltar em Êxodo e a gente vai entender esse texto de Tiago, que é um texto que assusta muitas pessoas, muitos irmãos, né? Pastor Tiago, posso ler a minha tradução aqui? Com certeza. É que ela está bem mais longa do que a que o senhor Não tem problema, pode ler. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé não se manifesta por meio de boas obras, é morta. Mas alguém poderá argumentar: você acha que o caminho para Deus é pela fé, sem nada mais? E eu tenho as obras. Ora, eu digo que essa pessoa mostre sua fé sem as obras, e eu pelas obras mostrarei minha fé.
Amém. A senhora sabe que tradução que a senhora está usando? Palavra viva. Palavra viva? Eu uso no meu celular também. Mas não tá, o contexto não está diferente. Não está diferente, ele só Não, é mais é mais longo. A única coisa, né, que nós temos que tomar um pouco de cuidado com as traduções é na hora de entender a mensagem. E o começo dessa tradução, o começo do texto, ele não foi muito feliz nessa tradução no começo, porque quem, infelizmente, né, irmãos, assim, os irmãos já estudam conosco, os irmãos já estão acostumados a ouvir da nossa boca que, assim, não tomem, e isso eu sei que os irmãos fazem, né, eu estou falando até aqui abertamente porque a gente sabe que fica gravado, tem irmãos na live e tudo mais, mas assim, a Bíblia não é algo que a gente pode ir lendo, isolando, os irmãos sabem disso. Então, eu vou ler porque eu disse que esse texto é um pesadelo para muitos cristãos, principalmente por cristão legalista. O que é o cristão legalista? É o cristão que acha que ele tem que fazer algo de bom e ele tem que morrer, o seu último ato de vida tem que ser fazendo obras boas, porque senão ele pode perder a salvação. Os irmãos, né, estão cansados de escutar aí afora, mas nós sabemos que a salvação é algo intocável, né? Aquele que foi realmente regenerado, né, que recebeu a vida de Deus, não perde essa vida, né? Mas muitos usam esse texto, e principalmente a carta, né, de Tiago, porque Tiago vai dizer algumas coisas aqui que realmente, se a pessoa não tem um carinho pelas Escrituras, uma base, se ela também não tem o amor, e o amor, eu digo, de dedicação à leitura, de separar um tempo ao Senhor, ela buga nesses textos, porque aparentemente mostra que se eu não tenho obras, mas eu só tenho fé, a minha fé vai ser morta e não vai servir de nada. E aí muitos vão falar assim, e aí o que a gente vai fazer com, por exemplo, um texto que a gente ama aqui, irmãos? Efésios 2:8. Os irmãos sabem até de cabeça esse texto, acredito eu. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Qual é o meio que nos salva? A fé. Mas se eu conecto só esse versículo, também isolado, de Efésios, né? Se eu pego só o versículo de Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, sim ou não? E aí eu venho para cá, só até aí, esse não vem de vós, é um dom de Deus. Aí eu isolei esse versículo e venho para cá, para Tiago, e Tiago fala assim, ó: se eu não tiver obras, a minha fé é morta. E aí muitos vão pensar assim, mas o meio da salvação não é pela fé? Sim, porque pela graça eu sou salvo, por meio da fé. Mas se minha fé está morta, então eu não fui salvo. Por quê? Porque eu não tinha obras. Mas entenda assim, se a gente para nesses versículos, se a gente não trata o todo da carta de Tiago, o todo da carta de Paulo aos Efésios, a gente realmente chega num problema. E onde está o grande problema? Em Efésios, se a gente continuar lendo, então, por exemplo, vamos continuar Efésios, tá? Esquece Tiago. Tiago está falando que se eu não tiver obras, a fé é morta. Mas, e isso a pessoa fica dentro de si com medo de perder a salvação, porque se minha fé está morta, eu não vou ser salvo. Mas aí se eu continuo lendo Efésios, ele vai dizer assim, ó, não vem das obras. Ué, então tem um problema, porque ela está dizendo que eu preciso ter obra para a fé ser viva, e aqui está dizendo que não vem das obras para eu ter a fé que me salva pela graça. E aí? Vem ou não vem? Entende? Então, não podemos parar e tirar conclusões precipitadas, e o começo do céu é um começo mais perigoso ainda. Quer ver? Ó, começa lendo de novo o versículo. Ó. Sai fora. Eu volto lá. Você está acreditando? Não, eu sou independente. É Tiago 2:17 e 18. Mas pode ler só o comecinho e eu falo para você parar. É o 17, né? Pode ser. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. Ó, tá vendo? Aí você vê, a palavra suficiente é uma palavra que me incomodou. Porque parece assim, ó, não é suficiente. Aí você vai ver uma pessoa que
não tem essa libertação, eu digo, no Senhor, de vasculhar tudo e encontrar o que eu e o pastor Anderson e alguns irmãos que aqui já ministraram com muito amor na vida dos irmãos, nós precisamos achar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, porque o radicalismo vai nos levar a um caminho de inverdade, ou uma mentira. Então eu tenho que encontrar o equilíbrio. Então voltamos, né? Tiago está falando que a fé sem obra ela é morta. Mas Paulo está falando que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não vem das obras. E aí? E aí você ouve, por exemplo, na tradução da irmã Maria, ora, né? Nota-se que a fé não é suficiente. Aí a pessoa fala, tá vendo? Ó, só ter fé não é suficiente para me salvar. Eu preciso ter obras. Mas aí a gente volta para o Efésio. Não vem das obras. Puxa vida, e aí? E aí as pessoas não conseguem enxergar ou não conseguem harmonizar a palavra do Senhor. E eu assisti ontem um vídeo que o pastor Anderson compartilhou no grupo. Eu não vi se ele compartilhou no grupo da família, mas eu vi esse vídeo no grupo de Bragança, lá que nós temos o grupo para debate bíblico, né? E o irmão que ministrava, ele disse algo assim que é realmente verdadeiro. Ele diz assim, ó, a palavra do Senhor, ela não tem ela não tem opções, ela não tem pode ser isso aqui, mas pode ser aquilo ali. Não, a palavra do Senhor é assim, ó, ou é ou não é, não tem meio termo. Com o Senhor não tem meio termo, ou é por um caminho ou é pelo outro. Ele nunca vai colocar, você precisa fazer isso, mas você também precisa fazer aquilo. Não. O Senhor Jesus, ele é muito, quando ele ensinou os seus discípulos, e a própria palavra do Senhor por meio da boca do apóstolo Paulo e dos profetas diz assim, ou é ou não é, irmãos. Não tem, é assim, mas falta um assado. Não tem. O Senhor Jesus diz assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Entende? Não dá para, eu não estou ajuntando, mas também não estou espalhando. Não, ou você está ajuntando, ou você está espalhando. Ou você diz sim ao Senhor, ou você diz não ao Senhor. Não tem como, eu estou mais ou menos certo. No que se diz respeito à Bíblia, a Bíblia veio para confrontar mesmo. E para nos moldar, porque isso aqui é um instrumento de Deus. É um molde de Deus. É uma ferramenta de Deus. E a ferramenta de Deus não é falha, meus irmãos. Ela não é de pouca eficácia, muito pelo contrário. Ela é um poder, uma glória, uma majestade, uma perfeição, ao qual o que ela tem que fazer, ela faz, onde ela tem que cortar, ela corta, onde ela tem que moldar, ela molda. Então, muitos ficam presos nesse texto, né? Mas do que o texto está falando então? Do que Tiago está falando? E ainda tão curioso, porque a carta de Tiago é uma carta muito polêmica, né? Alguns irmãos que já se foram, né? que tiveram sua parte, né? O seu pisar no protestantismo, que é a fé que nós seguimos hoje, que foi uma fé tirada ali eu vou dizer assim, né? Tirada ali das amarras do Ministério Apostólico Romano, e vieram, né, alguns irmãos eruditos, alguns irmãos muito piedosos, trazer o protestantismo ao tocante do mundo, né, onde não, algumas coisas que, enfim, o Vaticano tem feito, Roma tem feito, está errado, não está na palavra. Muitos desses irmãos, até por também não ter todo o entendimento, todo o intelecto, quiseram tirar a carta de Tiago. Porque aparentemente, se a gente não tem zelo, se a gente não tem amor, se a gente não tem cuidado, parece que ela está desconstruindo o resto da Bíblia, mas ela não está. Tiago, por exemplo, ele vai citar, vai dizer assim, ora, Abraão, vemos que Abraão não foi justificado somente pela fé, senão pelas obras. Aí você fala, puxa vida, justificado, salvo, feito justo. E Tiago está falando que ele foi justificado pelas obras e não pela fé. Mas aí Paulo em Romanos está dizendo assim, Abraão não foi justificado por obras a não ser por fé. Porque se ele tivesse que ter sido justificado por obras, ele teria que se gloriar, mas não perante a Deus. E aí, quem está falando a verdade, Paulo ou Tiago? E aí muitos ficam, né? Se a gente pegar, por exemplo, o calvinismo e o arminianismo, os arminianos pegam essa carta de Tiago e querem
sabe assim, esfolar como uma verdade absoluta os cristãos que diz que não precisa de obras, que é só pela graça. Mas basicamente ele só tem Tiago. Ou alguns textos no Evangelho que estão falando do reino, não estão falando da salvação. Mas irmãos, eu não vejo a Bíblia como um livro enigmático, um livro que confundiria a nossa mente, onde Paulo está falando que é pela fé, Tiago está falando pelas obras, Pedro ora falou que precisava de uma circuncisão, Paulo e Jesus, né, o próprio Senhor Jesus e outros irmãos estão falando que não, a fonte da circuncisão após a graça é dada no coração, não é dada no membro em si. E aí, irmãos, como é que fica? Entende? Então, se a gente não achar o ponto de equilíbrio, irmãos, se a gente realmente não voltar a entender, sabe, se aprofundar, mergulhar nos mistérios de Deus, na mente do Senhor, como que ele falava lá no começo, porque eu estou olhando Tiago na perspectiva de Tiago, mas como Deus fala desde Gênesis, o que Deus nos revela desde Êxodo, desde Levítico, desde Números, livros que muitos não liam, não leem, né, se não para pregar coisas que só vão alimentar e aguçar o ego, você entende? O que nós estamos estudando acerca do tabernáculo? Isso tudo tem sentido. Eu trouxe esse texto, irmãos, porque tem sentido porque nós estamos tratando, porque muitas coisas são reveladas na simbologia, e assim, você tem a simbologia, hoje a gente tem a realidade. Irmãos, muitos profetas, muitos irmãos e até apóstolos que viveram na época de Jesus, na década de Jesus, um pouquinho após a ascensão de Jesus, não tinham a revelação que nós temos hoje. E nós juntamos tudo o que eles deixaram pela graça e misericórdia do Senhor com a pessoa de Cristo que nós temos hoje, irmãos, aí o negócio faz estrago. Porque estrago, eu digo assim, né, positivo, porque aí a gente voa, aí a gente realmente viaja no que se diz respeito ao entendimento, à revelação da coisa. Então, a carta de Tiago, irmão, se a gente pegar a carta, essa epístola, né, essa carta, logo no início a gente vai ver que Tiago nem estava tratando de salvação. O objetivo de Tiago já era tratar e apresentar assuntos competentes ao reino. Quando ele está falando de obra, não adianta nós termos fé e não termos as obras, porque é óbvio, irmãos. Quem está com o olho no reino sabe que só ter fé não adianta, você não vence, você não recebe o melhor do Senhor. Só ter fé só te garante o que? A salvação. Só ter fé, né? Que não é uma fé nem nossa, é uma fé que veio por meio da graça, só nos garante a salvação. Tiago estava de olho em recompensa. Tiago aponta a sua carta falando das recompensas, e salvação não é uma recompensa. Ó, pega o começo da carta de Tiago. Pode falar. A versão que eu li não é. Posso ler? Pode também. Assim O 17? Assim também a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também a fé, se não for acompanhada, ela também está morta. A da Dona Maria não é o suficiente. Não é, assim vemos, é alguma coisa assim. Assim nós notamos que a fé não é suficiente. Se não for... é suficiente apenas ter fé. Vendo? E aí a gente pensa assim, puxa, então eu tenho que ter obra. Eu tenho que ter. Essa é a mentalidade. Por quê? Porque já leva e transporta tudo para a salvação. É como se o mundo girasse em torno da salvação. É como se tudo que Deus tem para apresentar para a gente fosse só a salvação. Irmãos, olha o tempo que nós estamos estudando, as coisas que nós temos visto pela palavra. Sim, Deus não tem só salvação para nós. Então a gente não tem que ligar tudo e linkar tudo à salvação, né? A Bíblia vai dizer de coroa, de reinado, de reino, de recompensa, de glória. Então Deus não tem só uma mera salvação, ainda que a salvação seja um grande presente, e eu sou grato, né, pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai que o enviou para nos reconciliar com Ele mesmo. Mas não é só isso que trata a Bíblia, é só salvação, irmãos. Né? É muito raso as pessoas que tudo que enxerga na Bíblia é salvação, como se Deus só tivesse que falar uma coisa para o mundo: salvação. Não é isso, irmão. Seria muito pouco para o Deus que nós temos só salvar o homem e a gente viver a eternidade como zumbis com Deus, como pessoas que não têm sentido mais, porque salvou, acabou.
Salvou o homem, deu tudo certo, os que foram para o inferno, foi para o inferno, os que estão salvos, agora ninguém precisa fazer mais nada. Top! Que Deus é esse, irmãos? Que não dá um propósito para a nossa vida eterna. Se nós temos um propósito para a vida natural, quem dirá para a eternidade, irmãos? Tem que ser muito maior e melhor do que nós vivemos aqui, poxa. Entende? Não tem que ser salvo e acabou, está tudo certo, não precisa fazer mais nada. Somos perfeitos, anjinhos para ficar flutuando. É incabível. Deus não preparar algo maior para a eternidade. Consegue entender? Então a Bíblia não fala só de salvação. São pessoas que enxergam muito pouco. Está olhando de frente e fala assim, é um carro. Amém, irmão. Se a gente olhar só de frente, a gente enxerga um carro. Mas quando a gente passa do lado, a gente vê que é uma limusine de 15 lugares. De frente é carro. Mas se eu continuar me contentando em enxergar só na perspectiva da frente, eu não vou ter noção do que tem em volta, atrás, dentro, fora. Entende? E aí é isso que Tiago enxergava, é isso que o apóstolo Paulo enxergava. Era tudo, não voltava e não girava em torno somente da salvação. Nós temos também outras coisas. E são essas que nós estamos preocupados em que os irmãos aprendam, que nós também aprendamos, porque da salvação nós não nos preocupamos mais, irmãos, somos salvos, e nada vai mudar essa verdade, nada. Eu não tenho que me preocupar com algo que é imutável, algo que foi dado pela graça, algo que é sólido, é verdadeiro, é fiel. Não, isso aí não importa mais. Só tem gratidão. Gratidão. Só. Amém, irmãos? Amém. Então, o começo da carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele está falando, fique feliz quando cair em grande tentação. Não lembra uma fala do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo dizia: se alegrem nas tribulações, porque as tribulações geram em vocês paciência, perseverança, mais fé, vocês amadurecem. Olha o que o Tiago está falando, basicamente o que Paulo sempre ensinou. Eles não estão em desacordo, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quer sabedoria? Ore ao Senhor. Pai, eu preciso enxergar, eu preciso de sabedoria, eu preciso de paciência, eu preciso exercitar minha fé, eu dou graça quando eu estou numa tribulação. É assim que nós devemos nos comunicar com o Senhor. 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. É óbvio, irmãos, né? Se a gente não acredita, não adianta pedir, porque tudo que o Senhor nos dá, Ele nos dá por meio da fé. É isso que Tiago está falando. Tudo. Toda a fala de Deus. O texto, por exemplo, que lindo, né? De Hebreus, a carta aos Hebreus, onde diz assim, se eu não me engano, capítulo número 3, verso número 1: ora, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Como que a gente entende? Pela fé. Por quê? Porque se eu não acredito verdadeiramente pela fé, eu sou como uma onda levada de um lado para o outro. Ora eu acredito, ora eu não acredito, eu não tenho certeza, irmãos. Então, por exemplo, a salvação, a minha vida no que se diz no tocante à salvação, já não é mais como era antes. Antes, quando eu não tinha certeza da salvação, meu Maria, era assim, quando eu estava bem com Deus fazendo obra, era a minha onda quebrando, sabe, aquele e dando estouro, aquela espuma subindo e top, sabe, tipo, avançando. Mas quando eu estava mal com Deus, parecia um gato com medo de água, a onda voltava para trás, porque o mar é assim, ele avança, mas ao mesmo tempo que ele avança, depois que ele avançou o que ele tinha para avançar, ele recua. E aí minha vida era assim, hora eu estava bem seguro, hora eu estava mal, longe do Senhor, hora eu estava bem seguro. Hoje a salvação já não me leva, porque a minha fé, ela é sólida em Cristo Jesus, irmão. É isso que Tiago está falando. Quando for pedir,
Peça com fé. Por quê? Porque se você não tem certeza da fé, irmão, você fica assim, ó, como um barquinho à deriva. Sou salvo ou não sou salvo? Né? Deus cura ou Deus não? Deus cura ou Deus não cura? Irmãos, a palavra diz que Deus cura. A palavra diz que você é salvo. A palavra diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Isso é Bíblia, irmãos. O resto é só um monte de enxertos, um monte de frações formadas e formuladas ao ponto de fazer com que as pessoas acreditem no que elas querem acreditar, mas não no que a palavra está dizendo. Amém? Vamos continuar. 7, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Receber do Senhor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está falando de receber uma recompensa, a recompensa por ter vivido dignamente, a recompensa por ter vivido de uma forma, tido uma vida de santidade. Então você vai receber essa recompensa. Somos vencedores. Por que uma pessoa se torna vencedor? Porque o caráter dela foi conformado ao caráter de Cristo, e assim como Cristo venceu, ela também venceu o mundo, e ela tem direito de tomar a recompensa pela vida. Ela abriu mão da vida dela, e agora ela ganha a recompensa. Lembra o que diz a palavra do Senhor? Todo aquele que perder, ganha. Então eu abri a mão da minha vida, como Paulo disse, ora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou, a minha vida não tem mais valia. Então uma vez que eu abri mão da minha vida, aquilo que eu abri mão, o Senhor me recompensa. Você receberá a coroa da vida. Você aprendeu a matar o seu eu, e merece recompensa por isso. Não está falando de salvação. Até porque salvação não é uma coroa, não é um prêmio que nós ganhamos. Não é. Salvação é o resultado, não é merecimento. Não te dá prêmio. Herança fala do reino, né? E se nós continuarmos lendo, né? Enfim, tem outros textos. Pode falar. Você vê, Tiago usa a mesma fala de Hebreus, né? Perseverar. Vai falar, se perseveremos, com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Deus exatamente. E é receber a coroa, ou seja, a recompensa. Né? Exatamente. A gente vai ver, se a gente continuar discorrendo o texto, e eu pegar inclusive outras traduções, mas a gente não vai entrar agora, porque foi até um parênteses longo, né? Vocês vão ver que ele não está falando de salvação. Ele está falando de recompensa, ele está falando de... Só que para quem não enxerga isso, obviamente vai colocar condenação. Só que daí como que ficam os outros textos, as outras cartas? Como é que fica o sacrifício do Senhor? Não houve suficiência no sacrifício do Senhor? Né? Então é muito perigoso, né? Nós tratarmos como algo que está competindo a salvação. Nem tudo tem a ver somente com a salvação, irmãos. E na verdade, eu vou ser bem sincero, né? Na minha opinião, não é que não é importante, é irrelevante, não é isso, não me entendam mal. Mas assim, para o Senhor Deus, eu acho que de tudo que Ele tem para mostrar e revelar na pessoa de Cristo, o que menos importa para o Senhor é a salvação. Assim, não levem no sentido de que a salvação e o que Cristo fez foi pouco, não teve valor, muito pelo contrário, é um valor impagável. Mas eu estou falando assim, como não é algo que vem de nós, irmãos, então, não é algo que Ele espera do homem. Tipo assim, eu estou esperando que a irmã Vivi seja salva.
Eu estou esperando que o Marquinhos faça alguma coisa para ser salvo. Então, como a salvação ela depende única e exclusivamente da graça de Deus, é o que menos importa para Deus, porque o trabalho é dele, não é nosso. Entende? É a graça pela palavra que ouvimos, ou pelo testemunho de pessoas que vimos, que eram portadoras do Espírito Santo do Senhor, que falou conosco de alguma forma. Foi essa palavra que em nós, por meio da graça, nos deu a fé, no responder do nosso coração, que é algo totalmente, vamos dizer assim, irmãos, involuntário. É a nossa essência, a nossa natureza, recebendo a palavra de Deus e se comportando, né, ao receber essa vida de tal maneira que a graça derrama fé em nós. E nós cremos e confessamos. Entende? Foi nada que nós fizemos. Talvez foi algo que o irmão fez. Eu não estou falando do sacrifício de Cristo, né? Por exemplo, se a palavra um dia chegou ao meu coração, não foi algo que eu fiz. Por isso que eu falo, não tem tanta preocupação na parte do ser. Foi algo que talvez, por exemplo, se eu fui evangelizado pela Sami, foi algo que ela fez. O Senhor usou ela como instrumento. Entende? E o que eu fiz? Recebi a palavra. Foi pregado a palavra, foi vivida a palavra pela irmã Samanta, ao ponto de isso entrar e penetrar no meu coração, porque a Bíblia diz que a palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes, irmãos. E ela penetrou no meu coração, porque, veja bem, o que nós fazemos para tomar dardo do inimigo? Nada. Ele só lança. Ou você acha que você teve que fazer alguma coisa para ele falar assim, agora você fez, toma o dardo aí, toma a seta. Todo momento nós somos atacados pelo diabo. As coisas entram na nossa mente. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente do mestre Daniel falando a respeito dessas batalhas espirituais. Aconselho os irmãos que não assistiram a ver esse vídeo. E ele fala, irmãos, a todo momento recebemos dardos do diabo. E ele citava ali um irmão, se eu não me engano, Spurgeon, que no evangélico de berço, nascido no meio evangélico, não vivia num lar cristão, num lar onde não houve assim nenhuma, não houve palavrões, sabe? Não era um lar já atrapalhado como muitos de nós viemos, né? De muitas práticas ruins no que se diz. Não, era um lar de caráter cristão. Ele escrevia isso, eu nem tinha muito tocante de falar palavrão, irar, porque a minha família não era assim. Mas logo no momento da conversão, ele falou que ele recebeu um dardo, e ele escrevendo isso, ele escreveu depois que, obviamente, ele teve a maturidade de entender isso. Mas ele recebeu um dardo que entrou dentro dele logo no começo da conversão, um sentimento e um pensamento suicida. E ele não sabia o que era, ele nunca teve sentimento, a vida normal, tranquila. E vindo um sentimento que não era dele. E vinham coisas, o mestre Daniel diz que vinham coisas dentro dele, vinham pensamentos impuros dentro dele. Não nasceu num lar assim depravado, irmãos. Ao ponto, o mestre Daniel descreve, ao ponto de assim ser tão forte a seta que ele recebeu, o dardo que ele recebeu, irmã Maria, que as coisas que vinham na mente dele não eram coisas que nem ele tinha conhecimento. De palavras de baixo calão, de muitas coisas sujas. E ele disse assim, que chegou um ponto que ele teve que colocar a mão sobre a sua boca para que não saísse, porque a boca dele queria falar o que o corpo dele não queria. Ou melhor, o corpo dele queria falar o que a alma dele, talvez o espírito dele não queria. Ao ponto, o mestre Daniel descreve, se eu não me engano, Spurgeon, ao ponto de colocar a mão no ar, porque senão ia sair palavrões, coisas que ele não queria falar. Você vê como foi grave e forte de um irmão cristão, de berço cristão. E aí parece que ele foi se consultar com o avô, que já era pastor. E aí, ele falou assim, vô, aconteceu isso comigo. Aí o avô falou assim, filho em paz, está tudo certo. O vô já sabia, era pastor, já tinha experiência. Ele falou, esses aí são só dardos inflamados do maligno. Mas aprenda a combater. Aprenda a se revestir. E Satanás nunca mais vai tocar a sua vida nesse ponto. Entende? Então, se o mal lança e faz, e nosso interior responde, irmãos, quem dirá a palavra de Deus? É isso que eu estou falando, irmãos.
né? Alguém, o Senhor usa, por exemplo, a irmã Maria como instrumento do Senhor, que sai na praça, vai lá, por exemplo, lá no, como a senhora mesmo testemunhou, vai lá no terminal, isso serve para todos os irmãos, e a palavra que flui da sua boca, irmã, tem muito mais vida e poder do que o dardo inflamado do maligno. Ela vai penetrar a vida de uma pessoa que está com o coração duro e fechado. Imagina o que vai fazer, irmãos. Não teve a ver com nós, teve a ver com o próximo, que foi um instrumento de Deus, continua tendo a ver com Deus, não teve a ver conosco. É que o negócio foi poderoso, que nos fez curvar os joelhos e adorar o nosso Senhor. Entende? Foi manipulação, não foi imposição, foi uma flechada de amor no meio do coração, irmãos. A gente sente algo igual, parecido. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente nem entende. Quando a gente vê, já dá os olhinhos assim, ó, piscaninho, o cílio chega a bater, né, no chão, levanta até pó. E a gente está... Você entende? Não entende. Mas acontece. Quando você olha, você está apaixonado. Irmãos, quanto mais o poder de Deus, é isso que eu estou falando para os irmãos. Entende agora? Salvação é isso, não teve a ver conosco. Teve a ver com a flechada que atravessou nosso coração. Flechada de amor, de graça, de misericórdia. Entende? O que a gente fez? Respondeu. Ai, amo também. Entende? É isso. Amém? Mas vamos voltar lá para Êxodo. Vamos tentar estudar um pouquinho o tabernáculo. Foi bom, né? Falar. E por que eu trouxe esse texto? Né? Nós estamos estudando o tabernáculo, agora mais precisamente vamos entrar na parte do propiciatório. Nós falamos da arca, lembra, irmãos? E agora a gente vai entrar um pouquinho, a gente falou um pouquinho só, bem superficialmente do propiciatório no domingo passado, mas qual que é a ideia, irmãos? Né? A ideia é que nós possamos enxergar nas figuras do tabernáculo. Estou sendo repetitivo e maçante mais uma vez, mas isso é uma técnica também, uma estratégia para que isso fique cravado no teu coração. A ideia de estudarmos o tabernáculo e as figuras do tabernáculo, e não só o tabernáculo, quanto qualquer coisa na palavra, é apontar sempre para a pessoa e para a obra de Cristo. Então nós vimos que a arca ela tem muita simbologia e tipologia apontando a pessoa de Cristo. E o propiciatório? A obra de Cristo. E eu não sei se os irmãos lembram, mas assim, quando nós lemos um pouquinho do propiciatório, na semana passada, a gente vai ler novamente o texto, nós vimos que a medida da tampa do propiciatório é nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos do que a medida da arca. O propiciatório tem a mesma medida da arca. Lembra que eu falei para os irmãos? Isso é uma arquitetura de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Deus nos criou, e Cristo é a prova disso, de que ninguém vai ter a obra maior do que a pessoa e nem a pessoa maior do que a obra. Por quê? Porque a obra é a justa a obra é a justa expressão, a obra é a justa expressão do que a pessoa é. Volto a dizer para os irmãos o que eu disse na semana passada. Por que eu tenho segurança na minha salvação? Por que foi tão perfeita a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo? Por que foi tão perfeito esse ato? Muito simples, porque a pessoa e o caráter de Cristo é da mesma forma. Por Cristo ser glorioso, gracioso, perfeito, a pessoa gloriosa, poderosa, perfeita, amável, extraordinária, a sua obra foi perfeita, gloriosa, extraordinária, porque tudo que Cristo é foi expressado na sua obra, nem um tanto a mais, nem um tanto a menos. O que foge dessa realidade é hipocrisia, mentira. Vai durar um tempo, mas logo a máscara vai cair, seja aqui para olhos testemunhar, ou pior, porque não se preocupem com os olhos que testemunham, mas sim com o que acontecerá naquele grande dia, quando o próprio Senhor nos olhar com olhos de justiça, não para a nossa salvação, mas Ele nos olhar, o que Ele vai enxergar dentro de nós? Verdade ou hipocrisia? Entende? Então, nós
somos projetados para expressar exatamente o que nós somos. Por que eu fui para o texto de Tiago? Justamente por isso. Irmãos, quando nós temos fé, e quando nós dizemos que entendemos verdadeiramente, e essa fé aqui, não é a fé da salvação, não é essa também, né? Mas o Tiago está indo muito mais além, ele não está falando só dessa fé, porque nós temos a fé enxertada em nós, para que confessemos o Senhor, e obviamente agora mesmo a fé está crescendo dentro de nós, que é a fé que nos traz o acreditar e o confiar no Senhor, pela sua palavra. E isso só é dado à medida que eu retenho a palavra do Senhor, que eu descubro a palavra do Senhor nos seus mistérios, entende? Por exemplo, hoje eu sei que a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Então isso agora é uma fé confiável em mim, não é a fé da salvação. É a mesma fé, é o mesmo canal, mas agora é uma fé que me traz sustentação e confiança no Senhor. É essa fé que Tiago está falando. E essa fé sozinha, ela não vai ser suficiente a me dar as recompensas de Deus. Eu preciso das obras. Por isso que ele diz assim, só me mostra a tua fé sem obras. Ou seja, eu só creio. Mas irmão, se verdadeiramente a gente crê, se verdadeiramente a gente carrega esse evangelho, se verdadeiramente a gente aprendeu os mistérios do Senhor e a sua santa palavra, não haverá, entendo o que eu estou falando para os irmãos, não haverá escapatória, não haverá caminho de desvio. Você fará obras por natureza, porque você é o galinho, você é o ramo que a videira está produzindo vida, e você vai dar o fruto. Então ele fala assim, olha as obras, e pelas minhas obras você vai ver a fé que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho tanta certeza, tanta convicção, tanta liberdade na palavra, que não tem outra coisa em mim a não ser produzir frutos, obras. E você vendo essas obras, você vai entender a fé que eu tenho. Entende, irmãos? É isso só que Tiago está falando. É isso. Por exemplo, irmãos, por exemplo, tá? Por exemplo, irmãos que ainda são meninos na fé, inconstantes na fé, que, por exemplo, ora estão na nossa comunhão, ora não estão, e muito mais não estão do que estão, vamos dizer assim. Amém? Deveriam estar aqui, se alimentando, compartilhando, edificando mutuamente o corpo do Senhor, mas você vê mais distante do que presente. Esses irmãos dizem, não, eu entendi o reino, não, eu entendi a salvação, mas as obras não estão expressando essa verdade, não conseguem expressar. Por quê? Porque acaba sendo uma mentira, um engano, porque sempre que aparece uma coisa mais importante do que o Senhor é trocado por essa coisa. É isso que Tiago está falando. Estão convencidos, né? Exato. Agora você vê, por exemplo, eu sei a vida dos irmãos, o dia a dia dos irmãos, os compromissos dos irmãos, e aí você vê irmãos que às vezes assim, para chegar aqui, irmãos, foi uma prova que só Deus sabe, no seu interior, mas você abriu mão, esteve aqui, naquele dia, naquele momento, hoje, a sua obra mostra quem você é, a verdadeira fé que você tem, no que você realmente acredita, porque irmãos, muitos irmãos têm entrado por aqui, infelizmente têm saído por aqui, porque o que eu ouço de irmãos, quando reinarmos, irmãos, eu não consigo ver a obra sendo expressa pela pessoa verdadeira. Esse quando reinarmos é a sua boca que está falando, mas a expressão não está batendo, não está casando, porque você não tem compromisso, você não tem maturidade, não tem amadurecimento, você só está dizendo quando reinarmos, você ficou com a fé, mas cadê as obras? Não está sendo expressivo. É isso que Tiago está falando. Então isso é muito importante para essa parte do tabernáculo, essa parte do propiciatório, porque o propiciatório é justamente isso. Jesus Cristo, irmãos. Tendo uma coisa. Jesus Cristo, de boca fechada. Não estou falando que ele ficou de boca fechada, mas assim, Jesus Cristo, calado. E o que eu mais vejo, assim, embora nós vimos bastante passagem do Senhor, enfim, ensinando, pregando, mais ensinando do que pregando o Senhor Jesus, ele teve ensinando o povo no deserto, teve ensinando o povo no templo, embora nós enxerguemos isso na palavra,
o Senhor ele era meio cirúrgico, assim, ele era um homem de poucas palavras. Ele ensinava, mas assim, ele era bem de poucas palavras, sempre o necessário, sempre falando. Tanto que assim, você vê, ó, ele soltava as parábolas, no que diz respeito, soltava a parábola, deu o recado e tchau. Última palavra. E aí você vê um homem de poucas palavras, mas de muita atitude. E quem testemunhava, era inundado pela verdade, pela glória. Pela obra do Senhor, você conseguia ver o interior dele. E a quem ele pertencia, a sua verdadeira missão. Tanto que ele diz assim, ó: não vim ao mundo para dar testemunho de mim mesmo. A isso cabe os homens. Ele não veio falar de si. Era um homem que pouco falava de si. Mas eu vim para fazer a vontade do meu. Eu vim para cumprir as coisas. E vocês vão me conhecer pelo que eu fiz. É isso. Amém? Então nós vamos estudar um pouquinho disso. Propiciatório. Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Amém. Vamos ler, eu vou ler o texto corrido, só, né, para a gente se familiarizar com o texto. E eu também não vou comentar. A arca ficou faltando muitos detalhes para a gente falar também. Propiciatório, eu vou falar mais superficialmente também, os outros itens, e depois a gente vai voltando, porque senão a gente não sai do elemento, tá? Tem muita coisa para ver, mas vamos lá. Então, verso 17, capítulo de número 25, Êxodo 25, 17. Também farás um propiciatório, então uma peça, a parte da arca, mas que vai andar conjugada com a arca, porque um não anda sem o outro, obras e pessoa caminham juntas, certo? Também farás o propiciatório de ouro puro, já aponta para a glória, a obra gloriosa da pessoa que foi gloriosa. Mas entenda, pastor Anderson revelou isso daí para os irmãos na semana passada. Quando se tratou da arca para falar da pessoa de Cristo, mostrou ele sendo, a arca tendo como material, como matéria-prima, madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Por quê? Ali está apontando para a humanidade de Cristo. Dependente e total obediente à glória do Senhor. Mas a obra que foi resultado da pessoa gloriosa, a madeira revolvida com ouro por dentro e por fora, ela é totalmente gloriosa, porque o ato foi um ato eterno, perfeito e glorioso. Não teve nada de humano no que se diz respeito à obra. Foi totalmente espiritual. Jesus não veio para fazer obras humanas. Ele veio para transcender o mundo natural e ofertar tudo que ele tinha para fazer no espiritual. Tudo que ele tocava era para restaurar as coisas no que se diz respeito à qualidade do mundo no tocante espiritual e não natural. O que nos aponta isso? Jesus não veio e transformou a água em vinho para ter vinho. Jesus não veio e curou uma pessoa porque ele estava com dozinha da pessoa. É isso que eu estou falando. Toda a obra de Jesus tocou no aspecto glorioso e não humano. Se ele fez tudo isso, ele fez por um propósito, por um sentido. Às vezes para pessoas se converterem ao Evangelho, adorarem ao Deus eterno e verdadeiro. Às vezes para exercitar e enxertar fé nas pessoas. Às vezes para restituir algo que foi deformado e defraudado por conta do pecado. Mas nunca no tocante natural. Não como nós queremos. Às vezes a gente vê uma pessoa enferma e a gente quer curar ela porque a gente não aguenta ver ela enferma e se move e comove de alta compaixão. Mas Jesus não tinha, o sentimento de Jesus transcende isso. Ele estava preocupado em restaurar as coisas eternas. Entende? Então por isso que a obra é gloriosa, 100% ouro. Que saiu de uma pessoa humana, envolvida da glória e da dependência de Deus e do teu Espírito Santo. Mas que todo o resultado é glorioso, perfeito, eterno. Amém? Também porás um propiciatório de ouro puro, seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Fará também 2 querubins de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Fará também um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele.
Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma de frente para a outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém? Vamos lá então. Deixa eu só aumentar a luz aqui do celular, que está bem baixo. O senhor tinha falado que era para te lembrar algo. Sim. As três fases. Os 3 aspectos da propiciação. Amém, obrigado. Obrigado. A gente já entra neles. Já. Obrigado, Sami. E vamos entrar nele, inclusive, pegando como base o último versículo. Vamos falar depois dos querubins. Vamos, não agora. Talvez eu passe para outro utensílio, mas a Sami mesmo trouxe na semana passada. Por que querubins? Não podia ser outro desenho, não podia ser serafins. Né? Hã? Foi atrás? Por que ouro batido? Né? A gente vai pegar esse detalhe de ouro batido. Eles se tocam. Porque eles se tocam. Eles estão olhando. Por que eles estão olhando para o propiciatório? Então tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem um detalhe. Tá? Mas a gente não vai entrar nesses meros detalhes, porque como eu te falei, senão a gente não sai. É porque tem muita coisa. Dá para falar o ano, só do propiciatório. Mas a gente vai pegar os detalhes. Tá? Como a gente pegou no superficial da arca, vamos pegar no superficial do propiciatório. E eu acredito que depois do propiciatório, na sequência do texto, vai falar da mesa dos pães da proposição. Eu acredito que eu vou pular para o candelabro, para seguir uma sequência de estudo, e depois a gente volta a falar da mesa. Tá? A gente vai pular a parte da mesa, mas volta na mesa também, enfim. Porque eu acho que para o entendimento fica um pouco melhor. Tá bom? Nós vamos então entender, irmãos, os 3 aspectos de propiciação na Bíblia. Lembra que eu falei para os irmãos, o que é propiciar? Por que o nome dessa tampa Deus deu como propiciatório? Ou, né, é o lugar da expiação, ok? Propiciar, o Everton compartilhou na semana passada, pode compartilhar de novo, Everton. O que significa a palavra propiciar? Tornar propício. Tornar propício, que é o mesmo de tornar favorável, que é o mesmo de tornar aceitável. Então, o que é esse lugar? Tá? O que é o propiciatório? Essa tampa que fica sob a arca da aliança, em cima da arca da aliança, fazendo uma só peça com a arca. O propiciatório é o lugar em que Deus escolheu para tornar todas as coisas que não são favoráveis em coisas favoráveis, propícias, aceitas. Deus escolheu um lugar. Por isso que eu digo, irmãos, quando a gente perde esses detalhes, e aí tudo que a gente lê na Bíblia a gente vai achar que é salvação. O que Tiago está falando da obra não deve. Aí eu perdi a salvação. Irmãos, é porque você não entendeu o lugar que Deus não escolheu qualquer lugar para propiciar o homem. Deus não escolheu qualquer lugar para fazer o homem favorável, e não só o homem como o mundo. Deus escolheu um lugar específico. É nesse lugar que tudo se torna aceitável, que tudo se torna favorável, que tudo se torna propício. Nesse lugar. Fora desse lugar não há nada. Há morte, desolação e destruição. Mas nesse lugar, Deus tornou as coisas favoráveis, propícias. Entende? Poderoso, né? Entende? Sim ou não? Sim. Amém, irmãos? E aí a gente vai ver 3 aspectos do propiciatório. O que faz, né, esses aspectos, né, o que inclui, né, dentro dessas verdades o propiciatório. Então, primeiro, propiciar é um ato. A propiciação é um ato de você propiciar algo, ou alguém propiciar algo. Esse ato pode ser enxergado, né, por nós hoje como uma oferta, é um ato. Para eu propiciar, eu preciso de um ato, de uma ação. Ela é uma ação. É isso que a Bíblia nos ensina, a gente vai ver tudo isso hoje. Mas ela não é só uma ação. Propiciar não é só uma ação.
Ah, eu te tornei propício. Não, propiciar também está linkado a um lugar. Então é uma ação em um lugar específico, não é em qualquer lugar. Entende? Não é uma ação que eu faço em qualquer lugar. Como, vou orar ao Senhor. Posso orar aqui, como eu posso orar do outro lado da rua, como eu posso orar na China. Mas propiciar, não. Requer um ato num lugar. E também é uma pessoa. Ou o que essa pessoa não é a pessoa que, não necessariamente a pessoa que propicia, mas sim é a pessoa ou o que está sendo propiciado, o material, a matéria. Amém? Não é só ligado à pessoa que está propiciando, mas sim ao que foi entregue, porque é um ato. Tá, mas um ato do que? Eu vou entregar o que? Entra a pessoa. Entendeu? Certo? Eu vou falar em outras palavras, vai ficar mais claro para os irmãos. Mas é um ato, um lugar e o que eu vou entregar? A pessoa. Não é quem está fazendo a propiciação, porque no caso aqui, né, na velha aliança, quem fazia a propiciação era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não é, ele é uma tipologia de Cristo também, porque Cristo vai, né, Hebreus, por exemplo, vai dizer que Cristo é sumo sacerdote, mas não da linha de Levi, não da linhagem dos levitas, mas assim como Melquisedeque, ele também foi um sumo sacerdote escolhido por Deus, porque Jesus, os irmãos sabem que não era da tribo dos levitas, e sumo sacerdote só poderia ser se fosse da tribo dos levitas, que são um dos filhos de Jacó. Jesus nasceu da família, da linhagem de Judá. Ele não podia ser sumo sacerdote. Não no que se diz. Tá. Não sei. Peraí. Tá no carro. Acho que não está não. A chave está na primeira gaveta, irmão, amor, do móvel da sala. A primeira entrando pela porta da sala. Peraí, irmãos, só um minutinho. Não, ela quer a chupeta do neném. Amém? Deixa eu voltar. Judá. Jesus, ele era da linhagem da tribo de Judá. Ele, no que se diz no tocante à lei, ele não poderia ser sumo sacerdote. E qualquer outro, de qualquer outra linhagem que não fosse da de Levi, não podia tocar, não podia ser sumo sacerdote. Porque não era por eleição, era por linhagem. O ofício sacerdotal, e isso foi uma vontade de Deus, isso foi um requisito de Deus. Um ofício sacerdotal e sumo sacerdotal só poderia vir da linhagem da tribo de Levi. Só. Mas tem um da tribo de Manassés, ou um da tribo de Judá, ou um da tribo de Efraim, que quer ser sumo sacerdote. Não podia. Não, mas ele estudou, ele sabe, não podia. Se fosse, tentasse ser, era morto. Mas Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote que entra para fazer sacrifício no templo, ele também é uma tipologia do Senhor. Tudo aponta para a obra, pessoa e obra do Senhor, sim ou não? Mas o sumo sacerdote no tocante a oferecer também a propiciação, ele também é uma tipologia do homem. E não somente do Senhor. Depende de como estamos analisando e como estamos enxergando as tipologias. Porque nem tudo também só tem uma tipologia, tá, irmãos? Né? Essa questão de simbologia e tipologia é algo muito extenso. Então o sacerdote, o sumo sacerdote também é uma tipologia da figura humana. Por quê? É um homem pecador que tem que oferecer pelos seus pecados e entrar ali também carente do que Deus vai dizer. Então ele também faz a figura do homem pecador, que não pode entrar no lugar sem o sangue. Porque se o sumo sacerdote entrasse sem o sangue, ele era morto. Inclusive ele mesmo... Ele tinha que ofertar primeiro pelos seus pecados, ele teria que ofertar primeiro pelos seus pecados, ele tinha que se lavar, para ele poder, sendo purificado na simbologia, com sangue puro, entrar no Santo dos Santos. Porque se ele fizesse qualquer coisa diferente, ele era morto. Então é um homem pecador também. Mas a gente não está falando
né, do sumo sacerdote. Ele está falando do propiciatório. Amém? Então, os 3 aspectos da propiciação eu vou ensinar para os irmãos na Nova Aliança. Tá? E aí os irmãos vão pegar legal aí na Nova Aliança, acredito eu. Então, ato, lugar e pessoa. Ok? Vamos primeiramente falar no que se diz respeito ao lugar. Vamos? Então nós estamos estudando acerca da propiciação. Vamos falar primeiramente de lugar. Abra sua Bíblia em Romanos. Agora a gente vai sair um pouco de Êxodo, né? Foi só a base. Romanos. Oi. Você está falando do sacerdote, mas Moisés, ele era da tribo de Levi. Sim. Moisés era da tribo de Levi, por isso que Arão era o sumo sacerdote. Moisés é um profeta. Mas era Ele não oferecia, ele não entrava no Santíssimo. Moisés não. Arão sim. Mas não era ele que estava com a roupa lá que até puxava nele? Ele estava até com. A roupa dele tinha. O Senhor diz que é a roupa sacerdotal. E tem uma parte da Bíblia que fala assim: que nós puxamos Moisés, né? E eles escutavam só para saber que ele estava vivo. Você lembra disso? Aí ele era, tipo, tanto é assim que Moisés ainda fala, antes dele morrer, que havia alguém que era igual a ele. Sim. Era sumo sacerdote. Mas Moisés não era sumo, não. Sumo era Arão. Somente Arão. Era Arão que fazia o sacrifício, era Arão, os filhos de Arão. Moisés não entrava no Santíssimo, pelo menos até onde eu entendo as Escrituras, não. Nós lemos o pastor Anderson lá, eu não sei se é lá, que Arão era sacerdote, estava citando que Arão era o sacerdote. Por isso que eu estou contestando. Arão ou Moisés? Arão. Era por isso que a gente quer usar mas Arão era o sumo. Sobre até os dízimos, estava falando sobre essa Sim. No versículo falava lá, Arão era o sacerdote. Mas não era Moisés que entrava, não. Pelo que eu tenho entendimento da palavra, Moisés não entrava no Santíssimo para oferecer nada. Era Arão mesmo. Arão era o sumo sacerdote do templo. E não sei, né? Houveram sucessores depois de Arão, os filhos de Arão. E eu não sei se. Eu também não sei te dizer a quantidade, né, de sumos sacerdotes que tinham, assim, exatamente. Eu não consigo extrair isso das Escrituras, por exemplo, se eram 2, 3, 5 sumos sacerdotes. Eu acredito que não, né? Mas eu ainda não encontrei também essa referência, né, de quantidade, como hoje, por exemplo, a gente tem muitos pastores, né, enfim, muitos ministérios, né, espalhados, porque era o único tabernáculo nesse tempo, né, era o único lugar. Eu não sei se haveria necessidade, tipo assim, se teriam, por exemplo, mais de um sumo sacerdote, mas pelo que eu tenho das Escrituras, Moisés não oferecia, embora, né, ele tenha um peso de profeta, e ele também foi um representante do povo. Ele realmente não era da linhagem, e ele não vejo ele como uma pessoa que oferecia sacrifícios no santo lugar, no santíssimo lugar. Não vejo. Mas eu posso. Sim. Arão? Então, mas Arão era mesmo. Arão era mesmo. Então, mas Moisés não era o sumo? Eu não tenho nenhuma referência que diz de Moisés sendo o sumo, é isso que eu estou te falando. Eu tenho referências assim bíblicas que apontam Arão sendo o sumo sacerdote do momento, do tempo. Embora assim, né? Aquela questão mais ou menos de Melquisedeque com Abraão. Abraão, na história, ele foi o homem mais importante do que Melquisedeque, porque ele teve um peso maior na história. Mas ele não era o maior, né? Abraão vai se tornar sacerdote depois, pelo menos é o que eu enxergo. Não, é o que eu enxergo não, né? A gente já compartilhou com os irmãos, eu acho que não tem pra onde fugir. Abraão, ele vai se tornar sacerdote depois que Melquisedeque o abençoa, recebe e tal, e aí todo aquele ministério da vida de Melquisedeque passa para a vida de Abraão. Mas Abraão era assim, longe, vendo longe, Abraão era muito maior no que se diz respeito à intimidade com Deus, ao propósito de Deus. De Abraão não saiu de Melquisedeque toda a linhagem, né? Enfim, em ti farei toda a promessa.
a promessa foi em Abraão, mas Melquisedeque era maior do que ele. Então eu enxergo na palavra Moisés com um peso de responsabilidade muito maior do que Arão. Mas o ofício dos sacrifícios, o ofício dessa parte, vamos trazer para a nossa linguagem, né? Ministerial e eclesiástica ficava nos ombros de Arão e não de Abraão, de Moisés. É o que eu enxergo nas escrituras, entendeu? Eu não vejo Moisés algo dando, por exemplo, assim, margem para a gente entender que Moisés sacrificava, que eu digo isso desse jeito, dentro do tempo, na liturgia mesmo, sabe? É o dia, porque esse sacrifício sumo sacerdotal e toda essa preparação acontecia uma vez por ano, então eu não vejo a Bíblia dando respaldo de que Moisés era o cara que executava isso. Mas é a tipologia de Cristo, então não seria Moisés é a tipologia de Cristo, Arão é a tipologia de Cristo, Adão é a tipologia de Cristo, Daniel todos esses caras são tipologia de Cristo. Onde que Moisés é a tipologia de Cristo? Ele é o Salvador, ele é o cara que tirou o povo do cativeiro. Né? Ele é o legislador, ele carregava a lei de Deus, então ele tem também a tipologia de Cristo. Né? Assim como ele também tem a tipologia de homem. Um homem falho na lei. Então, tudo, como eu falei, tudo não é uma tipologia. Né? Mas depois a gente pode também aprofundar nisso, né? Nessa questão, mas eu realmente não enxergo. Eu já escutei, né, de alguns outros irmãos esse ponto, né, de que Moisés, por exemplo, ele também participava dos sacrifícios e das ofertas de expiação, mas eu particularmente nunca enxerguei na palavra, nunca enxerguei mesmo, estou sendo sincero. Se há, eu não sei se há, e assim, dessas pessoas que eu sempre conversei, algumas coisas que me mostraram, assim, eu falei, não está sendo claro de que era Moisés, né? Agora, por exemplo, Arão sim, tanto que Arão, ele tem vários traços e várias coisas que apontam Arão também pelas vestes, também pelo que fazia, a fala de Deus, né, irmã de Arão, enfim, né, essas coisas aconteciam. Não é que Moisés não entrava, não fazia as coisas, mas eu não vejo Moisés assumindo o papel realmente dessa parte da expiação, o ofício da expiação. Né? Mas a gente pode, uma outra hora, talvez mergulhar aí e encontrar coisas também profundas. Né? Fico aberto aí aos irmãos também. Eu estou compartilhando o que eu, né, não estou descartando, mas estou compartilhando o que eu ainda enxerguei ou não enxerguei. Amém? E depois a gente pega esse texto também. Eu quero até que você compartilhe. Você falou que você viu a questão dos anjos, né? Mas você tem ele? Na verdade, não foram baseados em livros que alguns estudiosos acharam. Então, não foi exatamente o único só que falaram foi a partir de Ezequiel. Aí eu achei duas. A primeira é porque por causa das classes angelicais. Né, por causa das classes angelicais. E a segunda que eu achei, que é no livro de Ezequiel, fala que os querubins estão de cabeça baixa, com as asas assim, por causa que eles estão simbolizando o próprio trono do Senhor, né? E eles são esse apoio, porque os serafins estão acima, os querubins estão abaixo. Então é como se eles estivessem sendo, carregando a presença do Senhor, que é o trono dele. Então eu pesquisei e não tem mais nada além disso. Entendi. Mas foto também. Mas eu tenho outras coisas também que eu vou compartilhar com os irmãos. Nos 3 dias que a gente teve a ministração do mestre Daniel aqui, ele falou um pouco também a respeito dos querubins, por que é assim. Na hora que ele estava falando do tabernáculo, que ele falou do tecido, ele falou da arca também. Ele falou? Eu preciso rever, cara. Eu vou lá também. Eu preciso rever. Porque tem muita coisa também que vai, né? É muito bom na hora, mas a gente precisa realmente ficar revendo. Eu lembro muito de uma ministração dele falando a respeito dos querubins que foram colocados no jardim. Essa eu lembro, das asas. Por causa das classes angelicais, que eles foram instituídos para isso, e não serafins. Sim. Mas tem todo esse sentido. Mas eu tenho mais coisas também para compartilhar dessas questões desses querubins, tá? Mas obrigado, você já enriqueceu muito também. Vamos lá? Romanos, capítulo de número 3, verso de número 24.
Romanos 3. Verso de número 24 e 25. Podemos ler? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em... Olha que versículo poderoso, majestoso. Imagina. Eu lembrei agora, que os querubins, eles têm a ação de fazer justiça. Eu lembrei agora. Ó, os querubins têm a ação de fazer justiça, mas guardem essas coisas, irmãos. Tudo isso é simbologia dos querubins, do porquê. Aí você vê um lugar de justiça. Propiciação é um lugar de justiça, é onde foi feito um ato propiciatório que nos tornou propícios e favoráveis. Amém? Ó, 24, de novo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que verso lindo, irmãos. Já tem uma coisa aqui que, sim, é até redundante o português, né? Porque se é graça, o que é graça, irmãos? Graça é algo de graça, algo que não tem preço. Mas o autor aqui, no caso, o próprio apóstolo Paulo, ele vai trazer algo mais profundo do que o profundo, para não ficar dúvida, porque ele usou uma palavra redundante, porque se graça é algo que não tem preço, para não ficar dúvida, ele falou assim ainda, ó, sendo justificados gratuitamente, ou seja, aqui o gratuito está fora da graça, só para você não ter uma dúvida de que é de graça. Então, gratuitamente pela graça, que já é de graça, pela redenção que há em... Onde nós temos redenção? Em Cristo. Está revelando o que para nós? Um lugar. Vamos continuar lendo. Ao qual Deus propôs. Qual quem? O lugar, que é Cristo. Ao qual Deus propôs para... Que palavra que está aí na Bíblia dos irmãos? Propiciar. Tem tudo a ver com propiciatório. Ao qual Deus propôs por propiciação. Quem que Deus propôs por propiciação? Cristo, ó. Pela fé no seu sangue. Então, ou seja, ó, Deus propiciou a Cristo pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Se você pegar essa palavra propiciação, né, no dicionário grego, porque aqui a gente está no grego, ele vai dar uma palavra, tradução, né, dessa palavra propiciação, no grego é hilasterion, no grego, essa é a palavra. E a tradução, o que ela significa? Hilasterion, ela significa lugar de propiciação. Aí ela tem esse peso, lugar de propiciação, propiciatório. Você pegar essa palavra, vai dizer assim, ó, o propiciatório da aliança. Então está apontando para esse propiciatório. Por quê? Se a gente for, por exemplo, para Hebreus, e nós vamos depois para Hebreus, ele vai estar falando lá no livro de Hebreus, mas eu acho que não vai dar tempo de hoje. Mas lá em Hebreus, capítulo de número 9, se eu não me engano, 8 ou 9, que a palavra vai estar dizendo do propiciatório em si, que vai estar falando do propiciatório. E tinha lá dentro do propiciatório, lembra que eu li na semana passada passando? E dentro do propiciatório tinha as tábuas da aliança, o maná, o vaso de ouro com o maná, né, perfeito lá, o maná mesmo de Deus, e a vara de Arão. E aí esse propiciatório que está lá dizendo do propiciatório, porque aquele propiciatório que está dizendo que tinha a arca da aliança e tudo mais, blá blá blá, é o propiciatório de Êxodo, que Deus mandou. Porque qual o propiciatório que tinha a arca da aliança, que tinha o maná, que tinha a vara, que tinha as tábuas da aliança? Qual o propiciatório? Esse que Deus está mandando Moisés construir, sim ou não? Sim. E a palavra ali traduzida no grego é hilasterion, que é a mesma palavra que aparece aqui em Romanos, hilasterion. Então esse é o lugar, o propiciatório é o lugar que pelo sangue Deus escolheu para fazer a propiciação. Amém?
Para favorecer os homens. Né? É o lugar, exatamente, é o lugar. Para os irmãos entenderem, é o ponto de encontro. Onde Deus encontra com o homem não podia se achegar a Deus, e sem Cristo nunca vai poder chegar a Deus, por conta do pecado, por conta da natureza morta, na verdade nem por conta do pecado, mas mais por conta da natureza morta, de não ter vida, não ter compatibilidade com Deus. O homem natural, que é o homem vindo de Adão, ele está morto no seu espírito. Deus não é compatível com a morte. Por quê? Porque Deus é espírito, sim ou não? Deus é espírito, e ele vai dizer assim, se eu não me engano, no Evangelho segundo escreveu João, se eu não me engano, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que adorem em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Deus não tem comunhão com algo que está morto. O espírito precisa estar vivo para Deus ir lá e visitar. Então Jesus, ou melhor, né, o propiciatório, aqui é um ponto de encontro, é onde Deus vem, onde a gente foi, e ali Deus nos encontra. Entende? Esse é o ponto de encontro. Por isso que em 1 Timóteo, eu não sei se os irmãos se recordam, depois desses textos, na semana que vem eu mostro para os irmãos, mas em 1 Timóteo, não lembro o capítulo, 6, sei lá, vai estar escrito assim: portanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o nosso ponto de encontro, irmãos. 1 Pedro? Eu acho que é Timóteo. É Timóteo, né? Eu não lembro o versículo, não sei, eu sei que é no comecinho. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 2? 2,5. Né? Como está escrito aí? Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Exato, só há um ponto de encontro, só há um mediador, só há um que consegue fazer Deus chegar ali e você ter comunhão com Deus. Quem é esse? Jesus Cristo. Eu não sou mediador de mim mesmo. É isso que as pessoas não entenderam. Eu estou tentando ter obra para mim ser salvo, irmãos, mas Deus não vai olhar para você, porque não é você o ponto de ligadura, não é você o ponto de encontro. Deus está olhando para Cristo, porque Deus vem até Cristo e você vai até Cristo, e lá a gente encontra com o Pai, em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus no lugar. Amém? Poderoso também é que lá vai falar que Deus fala no propiciatório. Deus fala lá no Êxodo, não é isso? No Êxodo 25? Exato. E aí Hebreus vai falar que Deus fala pelo Filho. Pelo Filho, exatamente. Né? Você vai juntando essas coisas, você vê que não tem como fugir de Cristo ser o propiciatório. Amém? A gente está vendo aqui as obras de Jesus como o propiciatório. E olha que coisa interessante também, verso 25 do Romanos, que a gente está lendo. O qual Deus propôs. Essa palavra propôs também, no seu sentido original, se você pegar o original dessa palavra, ele nos dá a intenção de o qual Deus exibiu, manifestou, revelou, exibição, ou seja, fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só que ele era um mistério antes dele vir ao mundo, antes dele se oferecer. Só que Deus, ao qual Deus exibiu, agora mostrou, revelou, pela propiciação, pelo ato, pelo lugar de propiciação, pela fé no seu sangue. Ou seja, há provas de que houve a propiciação. Qual é a prova? Porque o sangue é o lugar da propiciação. O sangue é o lugar, embora seja Jesus, ele fez a propiciação no sangue, e o sangue foi exibido. E não tem nem dúvidas de que esse sangue foi exibido, porque na própria cruz a palavra diz que o sangue escorreu, o sangue verteu. Um soldado romano ali fere Jesus no seu lado, e a Bíblia diz que verteu água e sangue. Ou seja, a prova de que o sangue foi derramado, o sangue foi propiciado, foi exibido, e agora foi revelado ao mundo que o lugar de propiciação existe. Entende? Entende, irmãos? Agora não é mais oculto. Por quê? Porque antigamente, irmãos, só para os irmãos entenderem, segura só mais uns minutinhos, a gente vai avançar um pouquinho só. Mas antigamente, irmãos,
era assim, ó, eu já ouvi de alguns irmãos, e até estudando, eu ouvi do ministrante falar que ouviu de alguns irmãos assim, nossa, eu queria ter vivido naquela época, né? Eu queria ter vivido naquela época por exemplo, dos profetas, dos pais da fé, de Moisés, de Arão, né? Enfim, de Abraão. Eu queria ter vivido nessa época, porque meu, parece que o poder de Deus era diferente, as coisas, irmãos, você não sabe o que você está falando. Naquela época, a intimidade com o Senhor era algo muito mais difícil. Por quê? Porque só falava verdadeiramente com Deus numa figura ainda em expressão, o sumo sacerdote. O povo não falava. Era um homem que entrava no Santíssimo e que a Shekinah de Deus falava. Entende? Um homem. O povo ficava lá fora e recebia recado. Era assim. Hoje, por meio do Espírito Santo e dessa revelação, essa exibição, a nossa comunhão com Deus é algo aberta, descortinada. O Santíssimo precisava de uma cortina grossa de muitas peles para que só o sumo sacerdote entrasse, mas o véu foi rasgado, amado. Hoje nós temos a liberdade de ver a realidade, não a figura. É isso que é o exibir, o qual Deus exibiu no sangue de Jesus. E agora a falha é diferente, porque antes, se você quisesse ter algum tipo de comunhão com Deus, você precisava ser da tribo de Levi, ser sumo sacerdote para ver a Shekinah. Hoje não, olha o que o Senhor diz: aquele que quer ter vida, venha em mim e beba da água da vida. Foi revelado, agora está exposto, é só vir beber. Você não precisa ser sumo sacerdote. Você pode vir tomar da água da vida, você pode vir comer do pão da vida. É só você querer. O véu foi rasgado, confiadamente ao trono. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça, aleluia, para receber do Senhor. Eu não vou ler esse texto, eu vou pular. Vamos para Hebreus rapidamente, Hebreus capítulo de número 2. Verso de número 17. Tem outros textos que a gente vai ler depois, tá? É que eu só vou concluir esses 3 atos, né, de propiciação, amém? Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos. Está falando de Cristo. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então Cristo foi misericordioso e fiel sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em algumas traduções pode estar escrito para expiar os pecados, né? Mas esse expiar, a palavra original aí é propiciar, propiciação, e vem de uma palavra grega também da mesma raiz que nós lemos lá atrás, que é o ilasterion. Essa palavra grega não é ilasterion, esse propiciar, esse expiar, é ilaskomai. Ela tem a mesma raiz, mas a terminação é diferente, porque ilaskomai, no grego aqui, ele não está falando de lugar. Se você pegar a tradução, ilaskomai está falando de ato de propiciar. Uma ação, não é o lugar. Você vê que não é mais a palavra grega. Se a gente voltasse para o idioma original, não seria ilasterion, seria ilaskomai, que significa ato de propiciação. E se a gente junta isso no texto, a gente vê que fica claro, não está falando do lugar. Ó. Por isso confia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para... O que ele vai fazer? Esse para, o que ele vai fazer? Não é o lugar. Para que convinha tudo isso? Para ser propiciação ou fazer propiciação. Esse fazer está muito ótimo na tradução.
né? Pelo menos na minha tradução aqui, ó, para fazer, é uma ação, ou para expiar, ele está fazendo algo, por isso que não é hilasterion, é hilaskomai, para fazer propiciação pelos pecados, é o ato, amém? E agora a gente vai para 1 João, 1 João, nós vamos ler 2 textos, aí a gente encerra, tá? É por causa do tempo, né? Já avancei 5. É só para... Vai com calma, relógio. 1 João, capítulo de número 2, verso de número 1 e 2. Agora, então, ó, nós vimos o primeiro, que é o hilasterion, que falou lá em Romanos, falou do lugar. Nele fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no lugar, o qual, está falando do lugar, lembra? O qual, né? Deus propôs no seu sangue, a proposta foi no sangue, exibido o sangue, para propiciação, ou seja, o sangue é o lugar. Ok? Aí o que nós lemos agora em Hebreus, falou do ato, para fazer, para expiar, ato. Agora nós vamos ver a pessoa, ou o que foi feito, certo? O que foi entregue, a pessoa, a obra, o que está sendo expiado, ok? E tudo isso remete a Cristo, porque Cristo, a gente fala depois, vamos ler primeiro, né? 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, uma pessoa, para com o Pai, Jesus Cristo. Agora está anunciando uma pessoa, o justo, e ele é a propiciação. É assim que está escrito na sua Bíblia ou não? Ele é o que ele é? A propiciação pelos nossos, e não somente nossos, mas também do mundo inteiro. Mundo. Ele é a propiciação, ele é a pessoa da propiciação. E essa propiciação aqui também está numa palavra grega, e é isso que eu quero trazer para os irmãos de curioso. Porque embora seja propiciação aqui, propiciação em Romanos e propiciação em Hebreus, nós lemos 3 textos que tem a palavra propiciação, ou expiação, tá? Mas o mais próximo do original é propiciação, tá? Expiação já é uma tradução, mas pode ser usada porque a raiz grega, expiação e propiciação, vem de uma palavra que é o hilasterion, propiciação, que aponta para o lugar propiciatório, certo? Depois nós vimos a outra palavra grega que, embora esteja traduzido para hilaskomai, está dizendo ato de propiciar, e aqui vai estar como hilasmos, que é pessoa, ou exato, ou objeto, ou enfim, pertence da propiciação. A própria propiciação. Então ele é também o propiciatório. Ele é o propiciatório. Ele é o propiciatório porque ele é o ato porque propiciatório, lugar propício, se resume em 3 aspectos: ato, lugar e pessoa. Quem é o ato? O ato de fazer. Quem fez propiciação? Cristo. Quem é o lugar da propiciação? Porque o lugar foi no sangue. No sangue de quem? De Cristo. E quem é a pessoa que foi propiciada? Cristo. E ele é o propiciatório. Amém? Então, vamos para outro texto, que está em 1 João mesmo, que é 1 João 4, só para reforçar esse ato dele ser mas não fica dúvida, ele é a propiciação. Hilasmos. E tem um outro que está como hilasmos também, que é 1 João 4, verso de número 10, tá? Nisto está o amor,
não que nós tenhamos amado a Deus. Olha que João está falando, nisso está o amor. Não que eu tenha amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação ou para propiciação pelos nossos pecados. Então Ele é a pessoa propiciatória. Entende? Consegue entender, irmão? Sim ou não? Sim. Então, são três coisas, irmãos, são três elementos, três aspectos que apontam para o propiciatório, que fazem do propiciatório o todo da propiciação. Porque eu preciso do lugar, eu preciso de um ato e eu preciso de uma pessoa. Vamos transportar isso para a velha aliança? Vamos transportar isso para a velha aliança? Qual é o lugar de propiciação no caso da velha aliança? Qual é o lugar de propiciação? Qual é o lugar que é de propiciação? Não, o lugar específico de propiciação. O propiciatório. Deus fez uma arca e em cima colocou na arca o propiciatório, sim ou não? Qual é o ato de propiciação? Aspergir sangue. Aspergir sangue. É o ato. Porque o que Deus requeriu? Você vai ter que entrar no propiciatório, no Santíssimo, mas toda vez que você entrar no Santíssimo, o sumo sacerdote não podia entrar com mão vazia. Ele tinha que entrar com o sangue de um animal morto. E o que ele precisava fazer? Aspergir o sangue no propiciatório. E também na cortina, na parede. Então ele pegava nas pontas, cruzando no propiciatório, mas o sangue era aspergido no propiciatório. Então essa é a ação, agindo. E o que era entregue? Obviamente o sangue de quem? No caso do animal, não dá para tirar o sangue, você precisava do animal. Então eu tenho a pessoa propiciada, o ato, o que eu vou precisar fazer com esse animal que foi morto? Retirar o sangue e propiciar. E quem está propiciando um lugar. Qual é o lugar? O propiciatório. Pegaram aí, sim ou não? Amém. Isso é a antiga aliança. Mas o que acontecia quando tudo dava certo? Quando existia um ato, primeiro, vamos voltar, quando existia um animal, pessoa, existia um ato, o aspergir, e o aspergir era certo no lugar, porque não podia ser no pé da arca, também não podia entrar sangue dentro da arca. O sangue especificamente era para ser derramado no propiciatório. Mas quando tudo dava certo, o que acontecia? A Shekinah de Deus aparecia. E os pecados eram perdoados. Dentre os dois querubins que estão com as suas falas voltadas para baixo do propiciatório, aparecia um fogo, uma chama azul, incandescente, e Deus ali falava com o sumo sacerdote, tudo que ele deveria falar com o povo. Exato, porque tudo foi recebido, né? Os pecados foram perdoados, foi aceito. Agora entenda uma coisa, vamos transportar para nova, irmãos, para nova. Ah, pastor, por que não há meio de eu perder a salvação? Simples, porque não foi ali que Deus vai falar conosco. Não é em nós, não é na minha obra que Deus escolheu para falar conosco, não foi aleatório que Deus escolheu para nos encontrar. Nós só encontramos a Deus em um lugar específico, por conta de uma ação específica e por algo específico que foi entregue. Entende? O propiciatório fala de Cristo e da obra de Cristo. Foi na obra de Cristo, na obra, propiciatório. É na obra de Cristo que Deus escolheu para revelar o sangue de Cristo, que é o ato de propiciação, só foi revelado na obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário revelou o sangue de Cristo. Então eu tenho um lugar no sangue. Não foi no sangue que Deus escolheu para propiciar? Lugar. Qual foi o ato? Cristo dizendo assim, ó, eu entrego a mim mesmo. Ele se entregou, ele agiu. Ato. E o que eu vou entregar? Eu mesmo, o Cordeiro. Eu tenho o ato, o lugar e a ação. E é ali que Deus fala conosco e nos encontra. Não é nas nossas obras. É na obra de Cristo. Amém. Entende? Não é na minha... Deus não está esperando a nossa obra para falar conosco na nossa obra. Eu preciso ser bonzinho porque Deus vai me salvar na minha obra. Não. Deus escolheu para falar conosco em Cristo, pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo. Entende? Não entendendo isso, eu fico boiando na salvação.
eu vou ter que fazer obra para Deus me aceitar, mas o lugar que Deus escolheu para me tornar aceitável não foi na minha obra. O lugar que Deus escolheu para ser aceitável foi no propiciatório. O propiciatório fala da obra de Cristo, porque o propiciatório é ação, né? Ato, pessoa, ou seja, o que foi entregue em lugar. Foi ali que Deus escolheu para fazer todas as coisas propícias. Não foi em mim, foi em Cristo. Por isso que é pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. A salvação se torna algo muito mais sólido nas nossas vidas, porque não teve a ver conosco. Deus não escolheu em nós, Deus escolheu nele. Tira Por esse isso que é a peso. fé que há em Cristo. Né? A fé que há em Não é a Cristo. nossa fé. A fé que há Ó, aí vocês vão ver textos, fica tudo muito mais fácil, irmãos, para quem entende esses princípios da antiga aliança, porque você vai ver textos. A fé que há em Cristo, a vida que há em Cristo, a salvação que há em Cristo. Se não tem esse lugar, irmão, não tem nada. Fora desse lugar nada importa para Deus. Porque Deus torna todas as coisas aceitáveis aonde? Na minha obra? Em Cristo. Fica muito mais fácil. Por que eu sou salvo e a garantia da minha salvação? Porque Deus escolheu a reconciliação, Deus escolheu a aceitação, Deus escolheu a justificação e a aprovação nele, não em mim. Aleluia. Nele, é ali que Deus escolheu. Porque senão a gente tem que desfazer as coisas da velha. Se as coisas da velha, irmão, são a sombra do que é agora, então por que lá eles não podiam aspergir o sangue na pedra? Por que eles não podiam aspergir o sangue um na cara do outro? Por que não podia aspergir o sangue numa penha e fazer o sacrifício na penha? Porque Deus escolheu um lugar. E por que na nova vai ser diferente? Deus escolheu um lugar, um ato e uma pessoa, e está seguro nessa pessoa. Amém. Entende? É tudo se conectando, velha aliança conectando com nova. Não são preceitos, Deus estava revelando desde lá. E esse cordeiro revelado lá no Éden, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o cordeiro que foi morto para cobrir Adão e Eva, todo esse daí é tudo a pessoa de Cristo que seria revelada pela sua obra, pelo seu sangue, está tudo lá. Lá ele estava oculto. Oculto, hoje está exposto, exibido, para a honra e glória do nosso Senhor, gracioso, Deus e Pai. Amém, irmãos? Amém. Avancei 17. Falei depois, mas foi 17. Mas não pega nada, né? Eu não sei, irmãos, se é porque se quebrasse de novo, aí ia ficar só um caquinho. Só pelo menos essa introdução. A gente vai voltar a falar do propiciatório, a gente vai voltar a falar da Arca da Aliança. Amém, irmãos? Mas o que nós temos que entender? Para concluir, o propiciatório fala da obra de Jesus, que foi a expressão da pessoa de Jesus. Porque o propiciatório é o lugar, a ação e também a pessoa, o que foi entregue. Nós sabemos que ele é o cordeiro entregue para favor do pecado que cometeu o mundo. Esse é o lugar. E ali Deus deixou bem claro, falando assim, ó: e então eu me manifestarei no meio dos querubins. É ali. Deus também não ia se manifestar lá fora. Deus ia se manifestar em Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E hoje continua sendo assim, né? Na comunhão dos santos, que é a nossa comunhão, quando que há poder e glória e manifestação de Deus? Quando a gente está junto. Amém. Quando Cristo é o cabeça, porque em Cristo vai ter manifestação, fora de Cristo não. Aleluia. Amém?